Bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje é mais um domingo de Escola Bíblica Dominical e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, que está falando esse trimestre sobre a vida de Paulo. Na verdade, os ensinos do apóstolo Paulo. E nesse domingo, nós estamos falando sobre a lição 6. Lição 6, culpado ou inocente. É a nossa lição número 6. E ela está lá em Romanos 3, 24. Vamos ler? Abra sua Bíblia e vamos ler Romanos 3, do verso 21 ao verso 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque nada há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus. Culpado ou inocente? Esse é o título da nossa lição. Culpado ou inocente? E você? Você se acha culpado ou inocente? É o que iremos responder no final dessa lição. O autor inicia assim essa lição. A doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Martinho Lutero e acabou por produzir a Reforma Protestante. A doutrina da justificação pela fé, ela foi tão importante que ela foi considerada o estopim da Reforma. Sim, da Reforma Protestante. Certo dia, Martinho Lutero lá, lendo Romanos 1, versículo 17, onde diz que o justo viverá pela fé, ele diz em um livro que uma luz se abriu sobre ele. E ele então entendeu que não era mais através da confissão dos pecados, não era mais através de se martirizar que ele poderia então encontrar a justificação, mas sim através da fé em Jesus Cristo. Mas sim, e você? Culpado ou inocente? Mas eu vou deixar uma pergunta. Segundo o autor da lição, a justificação se resume em... Tem lá uma frase. Aí, se você quiser participar, se você quiser compartilhar, compartilha com a gente a sua resposta. A justificação se resume em... E você continua. Mas o que é justificação? Número 1. Justificação é o ato de justificar, tornar reto. No grego, tem um sentido mais jurídico ainda, que é absolver. É o ato de nos tornarmos retos diante de Deus, de sermos absolvidos. Romanos 5,18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação e vida. Isso é justificação. A justiça de Cristo nos justifica pela fé nele. Mas por que precisamos de justificação? Ou seja, para que precisamos ser justificados? Veja lá na página 35, no final do parágrafo. A doutrina da justificação trata dessa questão. Como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente? Somos pecadores, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos condenados, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Sabemos disso. E como obter, então, a absolvição? Passando do estado de réus a absolvidos. Como podemos ter paz para com Deus? Somente através de Jesus Cristo. Leia na página 36. Justificação é resumida em uma frase. Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Número 2. A teologia explica, e nós esperamos que a teologia explique, o significado do conceito pela teologia. Eu fiz uma mudança no texto. Os irmãos vão poder acompanhar comigo. É o ato de Deus que redime os pecados dos seres humanos culpados e que os considera retos, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo.
não através das obras dos seres humanos, mas daquele que foi obediente à lei, que derramou seu sangue em nosso favor, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o conceito de justificação através da teologia. Você poderá ler mais sobre isso nos seguintes textos: Romanos 3, 23 a 26, Romanos 4, de 5 a 8, Romanos 5, 18. Em sua casa, na sua Bíblia, você lê então mais sobre isso, de como a doutrina da justificação foi construída. Deus é justo juiz e atribui a sua justiça por meio de sua graça, por meio da fé. Deus é o agente da justificação, ou seja, ele mesmo propõe essa justificação por meio da fé. Você que viu a lição do domingo passado, onde havia uma inimizade entre o homem e Deus, e que Deus mesmo propôs o retorno dessa amizade, reatar essa amizade, então você vê aqui agora, Deus sendo agente da justificação. E Deus também é o justificador, ou seja, é Ele quem executa essa obra em nossa vida. Leia lá em Romanos 8,33. Abra sua Bíblia, veja lá, Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus é o justificador. Número 3, um juiz, um tribunal e um réu. Há um juiz. A expressão máxima de sua graça, ou seja, da graça de Deus, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo agora se tornou o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Deixa eu explicar. A expressão máxima da graça de Deus foi Jesus Cristo morrendo na cruz. Mas isso não significa que Deus deixou de nos julgar. Porque agora ele julga o quê? Aquele que crê em Cristo. Aquele que confia em Cristo. Leia lá em Salmos 7, versículo 11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então há um juiz, há um tribunal, diante do qual todos comparecemos. Leia lá em 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, todos compareceremos diante de um tribunal. Número 3, há um réu. Nós, como pecadores que somos. Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. E número 4. Mas quais são os efeitos dessa justificação? Você vê que o autor veio conceituando a justificação, para saber se somos culpados ou inocentes, e agora ele entra para a parte prática, os efeitos da justificação. Número 1, livrar-nos da condenação, está em Romanos 8, 31 a 39. Número 2, nos dar a paz, Romanos 5, 1. Tendo sido justificados para com Deus, tenhamos paz através de Cristo Jesus. Então, saber ser perdoado por Deus traz uma paz infinita. Número 3, produzir em nós o desejo de santificação, ou seja, abandonar o pecado. Então, se formos justificados por Deus, diz o autor da lição, poderemos, por exemplo, pecar à vontade? Não, porque a justificação, ela produz uma nova criatura. Aí, então, entra o meu versículo preferido. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas aí, essas coisas velhas são as velhas práticas. As coisas velhas, aquilo que você praticava antes, agora você não pratica mais, eu não pratico mais. Isso é abandonar o pecado. Estar em Cristo é ser nova criatura, é ser justificado. Ser justificado é uma bênção extraordinária, segundo o autor da lição, mas ninguém pode ser justificado por ninguém. Nenhuma outra pessoa pode justificar uma outra pessoa. Ou seja, ser humano nenhum justifica ser humano nenhum. Que cada um deve fazer diante de Deus em contrição, consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e por sua morte nós temos a salvação, nós temos a justificação. Em Cristo somos perdoados, em Cristo nos declaramos inocentes, em Cristo somos justificados. Aleluia, glória a Deus. E para pensar em agir,
para pensar e agir, eu tirei apenas o número 3. Olha aí o número 3. E eu gostaria muito que esse item aí, número 3, que esse parágrafo ficasse na sua vida, ficasse aí por esse domingo todo, que você ficasse meditando sobre ele. Olha o que diz o item 3 do Para Pensar em Agir. Quem for justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente não tem passado, não importa o que tenha feito, foi justificado. Consagre o seu presente e o futuro a Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, culpado ou inocente? Eu diria justificado. Justificado pela fé em Cristo Jesus. Obrigado por assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente. Justificados pela fé, temos paz para com Deus. Muito obrigado. Um beijo grande no seu coração. Bom domingo. Que Deus te abençoe.